Boa tarde, amigos, amigas. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre um caso que aconteceu nos Estados Unidos e é um caso muito polêmico. Eu não gostaria que as crianças ficassem na sala, tá? Mais para adultos mesmo. Não é proibido porque senão não estaria também no YouTube e na mídia, né? Mas é melhor assim para as crianças mesmo não ficarem impressionadas. Então, nos anos 60, 70, época de que os Estados Unidos e os países grandes estavam passando por muitos problemas, os Estados Unidos principalmente por causa das bebidas, por causa dos gangsters que estavam tomando conta, né, era jogatina, era bebida alcoólica e estava proibida. E eles estavam se incomodando bastante. E em meio a todo esse caos aí, ah, eram quatro amigos cientistas, já muito renomados, trabalhavam para o governo. Eles resolveram criar um laboratório deles mesmos, para eles fazer experiência própria. E caso fosse uma coisa assim boa para o governo, eles levariam até o conhecimento do governo, porque como né, eles trabalhavam para o governo dos Estados Unidos, né? Então esse negócio também pertencia ao governo. Enquanto isso, na União Soviética, bem na época, né, que a Rússia ainda predominava, e os Estados Unidos e a Rússia competiam também pelas idas ao espaço, e foi uma coisa assim bem concorrida, e não era segredo para ninguém que os dois países se odiavam, né, naquela época. Né? Eu não tenho uma lembrança porque também nessa época eu devia ser um bebê ainda, né? E lá na União Soviética eles estavam fazendo uma experiência, os cientistas estavam fazendo uma experiência com uma mulher, era Nina Kulagina. Essa Nina assim, foi um sucesso. Então eles começaram com aquelas cartas, né? Aquelas cartinhas com onda, com quadrado, triângulo, retângulo, sempre com alguma coisa na frente para ela não ver. E, e ele perguntava o que eu estou segurando e ela respondia, né? Um quadrado. Ela nunca errava. Isso podia fazer assim várias e várias vezes por dia com ela, que ela não errava nenhuma da, dos tipos de cartas. Aí, nos Estados Unidos, esses quatro amigos resolveram fazer o mesmo, sabe? E por ali passou pessoas boas que acertavam 20 vezes por cento, 30%, já é muito bom, né? Mas mas é um caso assim que não tem uma visão claramente como ela via, né? E outra, ela também, a russa, Nina Kulagina, ela também trabalhava também com telecinésia, então ela fazia levantar as coisas, né? Para quem não sabe, a telecinésia é isso, é o poder da mente, levantar as coisas. Então era isso, era experiência científica sobre o poder que a gente tem na mente, né? E, e eles estavam conseguindo. E esses cientistas fizeram experiência com várias pessoas também e que também tinham muito conhecimento também nesses casos assim, inclusive crianças assim que faziam flutuar coisas leves, né? Só que de repente eles pegaram uma mulher, o nome dela era Judith West. Essa mulher, ela tinha
por volta de 40 anos. Ela media 1,55 m, não era uma mulher muito alta, ela era magra e ela era solteira. E pouco se sabia assim sobre ela, mas ela foi fazer as experiências e passou em tudo. Tudo ela acertava assim, com precisão, era 100%, não errava. E eles ficaram encantados, né, com ela, né. Aí, de repente, eles começavam a fazer perguntas para ela e ela respondia, e muitas vezes ela começou a não responder mais. Então eles perguntavam por que que ela não estava respondendo, né? E ela começou a gritar, que não era bem assim um grito, era tipo um rugido de animal, sabe? E de repente ela fazia cair as coisas e atingir as pessoas que estavam no laboratório, né? Então eles pegaram e amarraram ela na cadeira, as pernas e os braços. Aí sim, aí ela ficou muito furiosa. Primeiro era aquela mulher calada, quieta, tímida, e ela não falava mais. Ficava quieta, brigava com aquela cadeira amarrada e, e fazia, por exemplo, as pessoas ao redor desmaiar. Aí um dia um cientista pegou e deixou um aluno dele, né, só atendendo, não era para falar nada com ela. Ela estava sentada, estava dormindo, era só para ficar quieta ali. Ela pegou, acordou, começou a rir e derrubou ele, estava sentado na cadeira escrevendo, derrubou ele e ele saiu correndo do laboratório, também nunca mais voltou, né? Aí eles começaram a ver que o negócio estava ficando muito sério. Daí ela foi transferida para um laboratório do governo e também os cientistas do governo, mais cientistas do governo, também assumiram o caso, né? Que no começo quem era o que comandava mais essas pessoas era o Dr. West, né? Mas dali em diante ele começou a ficar muito calado, ele era um homem muito dedicado aos estudos, muito dedicado à família, só que ele estava se dedicando só a isso, só a parte de ciências. Aí houve também um acontecimento muito terrível. Um dos amigos dele, cientista, o Dr. Hermes, ele e a esposa já eram um casal assim, que já tinham passado da idade de ser fértil e de ter filhos, porque eles tentaram, mas nunca conseguiram ter filhos. Mas eles amavam demais um sobrinho da esposa dele, que era uma criança muito querida. Ele tinha 4 anos, ele era muito inteligente, era meiguinho, então eles amavam demais esse menino, né? E esse cientista passou lá no laboratório, ver como é que estavam indo as coisas. Ela já estava assim, eles construíram um quadrado de vidro, super espesso, né? Para ela não ter poderes fora dali, não fazer nada de mal para as outras pessoas que se encontravam fora dali. E ele entrou para ver ela no lado assim e viu que tinha um clipe, esses clipes de pôr nos papéis. E para ele achava assim que tudo perto dela era muito perigoso, né? Então ele juntou e junto com a chave ele colocou no bolso do paletó e ele já estava pronto para ir para a festinha de aniversário do sobrinho amado dele, né? Ele se despediu dos amigos, tudo, conversaram o que tinha que conversar, se despediu e foi para a festa. Lá na festa, as pessoas nos Estados Unidos, não sei se eles têm esse costume ainda, mas eles sempre tinham o costume de
chegarem na casa. Toda a casa americana sempre tinha uma bandeja assim, onde você colocava a chave do seu carro, para você não esquecer na saída ou não saber onde colocou, colocar num bolso, daí tira o paletó, de repente não tá naquele paletó. Então eles colocavam naquela bandejinha. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas era assim. E ele tirou a chave, né? E com ele tirar a chave, ele que nesta hora ele tirar a chave, o clipe caiu no chão, né? Na sala de recepção da casa desta criança. Aí eles estavam conversando entre os amigos e tudo, tudo gente assim, que já faziam parte dessa amizade, né? Pessoas de fora, assim, no caso, eram só os avós da criança e tal. O resto era todos conhecidos mesmo e cientistas, né? Aí, de repente, ele escutou os gritos da, da cunhada dele e todo mundo correu para a sala para ver. O menininho pegou aquele clipe, achou aquele clipe, colocou na tomada e morreu eletrocutado. Ah, esse homem ele não se perdoava, sabe? Ah, bom, ninguém condenou ele, né? Ele sabe que o clipe saiu do bolso dele, porque ele mesmo falou. Esse clipe estava no meu bolso, caiu junto com a chave. E ele tinha que pegar essa chave e fazer isso, né? Mas, gente, isso era tudo manipulação desta mulher, sabe? Essa Judith, ela estava manipulando eles até fora do laboratório. E ela sabia que eles amavam muito essa criança. Mais tarde, inclusive, os pais do menino se mudaram dali, foram para outro estado nos Estados Unidos. Aí, depois desse acontecimento, assim, esse homem ficou meio distanciado também desse laboratório, mas ele sempre ia lá porque o Dr. West, ele começou a ficar, ele já não era um homem muito alto, e ele era um homem magro, mas ele começou a ficar muito, muito magro, ele quase não dormia direito, todos eles quase não dormiam mais direito com aquela história, né? E ela permanecia ali, sabe? Eu, pessoalmente, quando assisti e vi assim que não vi nenhuma vez eles retirando ela para, mesmo que fosse amarrada, mas para colocar numa cama, para ela dormir, para ela descansar, não. Ela estava sempre amarrada naquela cadeira, naquele, naquele biombo de vidro lá, super grosso, que não atravessava nenhuma bala. Era um vidro blindado. Essa mulher, a pessoa dela, o, o ser humano dela não estava mais ali, né? Essa outra entidade já tinha tomado posse, tinha tomado conta, ela não comia. Aí quando eles começavam a querer fazer alguma experiência, ela urinava. Ela urinava tudo, aí eles vinham, secavam, né? Os soldados já ficavam prontos para eliminar ela, caso ela avançasse em alguém mesmo amarrado. E, e era com algemas, lógico, né? Tudo muito assim, bem precavido. E eles secavam ali e tal, e começavam as experiências com ela novamente. E perguntavam, faziam perguntas para ela. E aquele senhor, o doutor o doutor Gênero, ele que perdeu o sobrinho amado, ele ficou muito destruído e ele não estava mais querendo assim ajudar ali e achava assim que tinham que soltar ela, né? Mas os governos sempre mandam, né? E daí ele pegou e descobriu que isso é porque eles queriam que ela manipulasse uma pessoa forte o suficiente
para manipular uma bomba atômica, alguma coisa assim, que na época ali estava em tréguas, né? Eles tinham feito trégua, desarmamento nuclear e tal, mas eles estavam querendo usar ela para isso. Ele descobriu isso e ele ficou muito irritado. E o Dr. West, esse continuava ali, sádico, ficava ali o tempo todo, ah, parece assim uma tortura. Aí um dia ela estava sentada lá no, no biombo dela, um outro cientista foi pro biombo do lado, sempre acompanhado com um militar, né? E eles começaram a fazer pergunta e ela começou a falar com voz de homem, uma voz bem difícil, com sotaque em latim, sabe? Falava, né, em inglês, mas com sotaque em latim. Ela simplesmente pegou e só olhou para esse cientista e o soldado que estava do lado para socorrer ele, ela fez ele explodir. Explodiu a cabeça. Aí eu sei que esta foi a última coisa que fizeram. Aí foi fechado esse laboratório, foram conferir ela, né, para ver se inclusive levaram um padre antes desse acontecimento, mas o padre, coitado, ele não passou assim de um... Não tinha como fazer exorcismo, só que ele saiu de lá petrificado, disse que nunca mais ia fazer isso, né? E daí eu sei que foram verificar ela também havia morrido. E ninguém sabia muito assim do passado dessa mulher. Aí no livro que eu li e nas histórias que eu assisti, no filme que eu assisti, foi encontrado finalmente um ano depois uma única irmã dela. E ela contou que elas ficaram órfãs muito cedo, foram criadas em orfanato. A irmã dela casou e foi embora. E esta mulher morava numa casa pequena, só para uma pessoa mesmo, né? E sempre foi uma mulher muito calada, conta a irmã, que ela sempre foi muito tímida, muito calada, quase não se alimentava, mas que ela nunca tinha percebido esses poderes da irmã, desde criança, nunca percebeu nada diferente. Tá? Então é isso aí, ó. Não esqueçam do meu joinha pro meu YouTube decolar, porque se esse YouTube não decolar, sabe, com essa história verídica hoje, vocês podem pesquisar, né, nos livros, vocês podem pesquisar no Google, tudo, e ver, né, como... É só procurar pela história de Judith Winston, tá? É assim que pronuncia. E me dê o likezinho, joinha, e eu tô achando assim que os vídeos não decolar, daí eu vou parar de fazer vídeo, sabe? Eu estou doente mesmo e também fico bem pessimista porque não tá decolando. Eu vejo umas besteiras no TikTok, aquilo vai lá no alto, tá todo mundo vendo, todo mundo achando lindo, maravilhoso. As coisas no YouTube, quanto mais besteira, mais as pessoas assistem. E eu já não gosto de postar besteira, não. Eu gosto de postar aquilo que é realidade, tá? Então, me dê o seu joinha aí, tá? E muito obrigada a todos. Foi um prazer também ter participado com vocês e vocês terem me assistido. Obrigada.